Olá, tudo bem? Vamos dando continuidade, à nossa série de aulas de botânica. Eu vou falar agora sobre histologia vegetal. Eu sei que isso é um assunto que às vezes não atrai muito o aluno, mas é um assunto que cai bastante no Enem e é importante a gente saber, tá? Então eu vou tentar aqui explicar a vocês com calma e qualquer coisa no final, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários ou entrar em contato comigo, tá bom? Bom, histologia vegetal é a parte, da botânica que vai estudar os tecidos vegetais. Então, ela vai compreender todas as características da organização, estrutura e funções desses tecidos. Aí, o que é tecido, Vamos lembrar o que é tecido. Ele é um conjunto de células que desempenham uma mesma função, tá? Elas são idênticas morfologicamente e desempenham a mesma função. Aí formam um tecido. A planta, ela vai ter tecidos, tá? Como os seres humanos, também os outros animais. E esses tecidos, eles são responsáveis por uma série de funções, Crescimento da planta, crescimento do vegetal, diferenciação celular. Então, tudo está relacionado. Então, nas plantas, as células que vão se diferenciar e vão originar, certo? Os tecidos a gente chama de meristemas, tá? Então, nas plantas, células que se diferenciam para originar tecidos são os meristemas. Então, os meristemas, eles são células indiferenciadas, eles sofrem sucessivas mitoses, tá? E essas mitoses, elas vão se acumulando posteriormente para se diferenciar em tecidos. Então, a gente pode dizer que os tecidos meristemáticos, meristemas, são como se fossem as nossas células embrionárias, certo? As células também podem ser chamadas também como células embrionárias, que vão dar origem, aos outros tecidos. Esses tecidos vegetais, eles são divididos em meristemáticos, ou de formação, e tecidos adultos, que vão ter funções específicas. Bom, vamos começar com tecidos meristemáticos. As células meristemáticas, elas formam o tecido meristemático, ou meristemas, presentes em várias partes da planta, tá? E ocorre, a função principal aí é o crescimento, multiplicação celular. Então, essas células são indiferenciadas, elas vão sofrer muitas mitoses, cópias. Vocês lembram que na mitose, a divisão celular nessa fase, ela forma células que são cópias delas, tá? E posteriormente, diferenciam-se em tecidos. Os meristemas, que são responsáveis pelo crescimento do vegetal e também formação dos tecidos permanentes, os tecidos que a gente vai dizer que são adultos. O tecido meristemático, ele pode ser do tipo primário e secundário e também pode ser chamado, como eu falei inicialmente, de tecido embrionário, tá? Isso aqui, são exemplos, tá, de tecidos meristemas e as suas partes. Então, meristema primário, vamos começar com ele. Tecido meristemático primário, ele promove o crescimento em altura da planta e é abundante, nas gemas apicais, da raiz e do caule e nas gemas laterais do caule. Quando a gente for na próxima aula, eu vou falar de caule, depois de raiz, aí eu vou mostrar a vocês essa parte das gemas apicais e lembrar que são tecidos meristemáticos. Aí quando a gente for estudar, vocês já vão associar aí, tá? Que tecido meristemático está associado ao crescimento. Então, os tecidos meristemáticos primários são protoderme, o procâmbio e o meristema fundamental, certo? Como tá aqui na imagem, o protoderme, ele fica mais externo, procâmbio mais interno, meristema fundamental, tá? Isso aqui a gente vai encontrar na raiz, tá? Na estrutura de raiz, como tá aqui na imagem. A protoderme é o tecido que vai revestir externamente, tá? O embrião. Aí vai dar origem à epiderme.
que é o primeiro tecido de revestimento da planta. A planta tem um tecido também de revestimento, como nós animais, tá? E esse tecido de revestimento também se chama epiderme. O procâmbio, ele vai dar origem aos tecidos vasculares, que a gente vai encontrar nas plantas vasculares, que é o caso do xilema, esse tecido é o xilema e o floema, tá? Primário, tá? Ainda é o procâmbio, dá origem ao xilema e floema primário. O meristema fundamental, certo? Por isso que o procâmbio está aqui mais interno. O meristema fundamental, ele vai formar logo abaixo, tá? Da protoderme. Ele vai dar origem ao córtex, que é constituído pelo parênquima, certo? E tecidos de sustentação, que a gente vai ver mais adiante, que é o colênquima e o esclerênquima. Eu sei, é uns nomezinhos mais esquisitos, né? Mas enfim, tentem lembrar, né, pelo menos o fundamental, que é meristema, é um tecido, tá, embrionário, né, um tecido que vai dar origem aos outros tecidos, indiferenciado, que vai dar origem aos outros tipos de tecidos. Eles se dividem em protoderme, tá, que vai dar origem à epiderme, procâmbio, xilema e floema, primário, e o meristema fundamental, que vai dar origem aos tecidos de sustentação, certo? Tecido meristemático secundário, que vai promover o crescimento em espessura. O primário a gente viu que foi o crescimento em altura, esse é em espessura, tá? Então, os tecidos meristemáticos secundários, a gente tem o câmbio e o felogênio, tá? O câmbio, como tá aqui na imagem, e o felogênio, certo? Também aqui apontando na figurinha. Os tecidos meristemáticos secundários, o câmbio e o felogênio, né? O câmbio origina o xilema e o floema secundário. E o felogênio, ele vai originar o suber e o feloderme. Os tecidos meristemáticos primários originam tecidos primários, tá? Enquanto que os tecidos meristemáticos secundários, eles vão originar tecidos secundários. Tecidos adultos. Os tecidos adultos ou permanentes, eles são diferenciados e classificam-se conforme a função que eles vão se desempenhar, tá? Então, a gente tem o tecido adulto de revestimento, de preenchimento, de sustentação e de condução, tá? Aqui eu tenho exemplos de tecidos, o meristemático, o epiderme, o parênquima, o colênquima, o xilema, o floema e o esclerênquima. Todos esses são tecidos, né, tecidos vegetais, tá? E os tecidos adultos é o que vão dar origem a isso aqui, tá? Vão desempenhar essa função: revestimento, preenchimento, sustentação e condução. Os tecidos de revestimento, né, são aqueles que vão vir, né, da origem lá da protoderme, vai formar a epiderme, né? Então, as plantas, elas vão apresentar esses tecidos de revestimento, tanto na raiz, nas folhas, no caule, vai servir de proteção, certo? Então, são a epiderme e a periderme, suber, felogênio e feloderme, tá? Que é o que faz parte aí da periderme. Então, eles são responsáveis principalmente pela proteção do vegetal. A gente vai ter áreas aí bastante constituídas de células que são bem ligadas e parte clorofilada. Então, nas folhas, as células da epiderme, elas vão secretar substâncias, tá? Como cutina, tá? Que vai formar cutícula, que vai servir aí de proteção, de lipídios e vai impedir a perda de água. Essa cutícula, ela é formada de lipídios e ajuda a planta a não perder água. A gente vai ter aí plantas que vivem em ambientes que tem pouca condição de água, por exemplo. Então, essa cutícula, ela é importantíssima para essa função aí, tá? Para que ela não perca água. Independente da perda de água excessiva também, e também por transpiração, tá? Então, a cutícula é uma função aí desse tecido, tá? Da epiderme. Então, ela protege e impede também a perda de água.
epiderme, ela pode apresentar alguns anexos, certo? Então, desses anexos aqui, importantíssimos, né? Eu vou falar de cada um deles. Então, eles fazem parte desse tecido de revestimento. É como se fosse o nosso tecido epitelial também. Ele tem alguns anexos, né? Como a unha, o pelo, né? Então, na epiderme vegetal, ela também tem anexos, tá? Importantes para o desenvolvimento do vegetal. Então, primeiro anexo, estômatos. Ele permite a troca gasosa com o ambiente durante a fotossíntese e a respiração. Então, são importantíssimos. Aqui na imagem, eu tenho a imagem do estômato, tá? Na parte clorofilada da epiderme. Então, ele aqui, ó, essa é a célulazinha aqui, vocês estão vendo, certo? Que eu tô apontando aqui com a setinha. Então, esses estômatos, eles se abrem e se fecham, controlando a entrada e saída, tá? De gás carbônico, oxigênio, durante a fotossíntese e respiração. Então, eles são importantíssimos nesse processo. Os hidatórios são estruturas localizadas nas bordas, tá? Das folhas, que eliminam o excesso de água na planta. Tricomas, presentes em plantas xerófitas, tá? Reduzem a perda de água pelos estômatos, quando se abre para realizar a troca gasosa. Então, aí, os tricomas já é uma característica adaptativa dessas plantas xerófitas, né? De ambientes secos, para que elas não percam água. Pelos absorventes, encontrados na zona, né, pilífera da raiz, vai auxiliar a raiz a absorver água e sais minerais. Acúleos são estruturas pontiagudas e rígidas, certo? Muitas vezes eles parecem como se fossem espinhos, eles conferem proteção para a planta. Bom, a periderme, né, que é outra parte lá do tecido de revestimento, é um tecido vivo, representa o revestimento das raízes com crescimento secundário. Ela é constituída pelos tecidos dérmicos, suberfelogênio e feloderme. Entre as estruturas da periderme, a gente vai ter as lenticelas e ritidoma, tá? Essas lenticelas, elas são aberturas da periderme que permitem a circulação do ar. Os ritidomas constituem as camadas mais superficiais da periderme, que quando morta, ela vai se destacar com o caule da planta, tá? Se destaca como se fosse uma casquinha. Tecidos de preenchimento, a gente tem, são tecidos formados por células que preenchem os espaços entre os tecidos de revestimento e os condutores, tá? Então, é um tecido que serve para dar consistência, dar um formato ao tecido vegetal. Ele fica entre a parte de revestimento e a parte dos tecidos condutores, né? Xilema e floema, preenchendo esse espaço aí. Então, os tecidos de preenchimento, eles são representados pelo parênquima, encontrado em todos os órgãos da planta. São formados por células vivas, né, volumosas, muitos vacúolos e parede celular espessa, tá? Então, a gente chama aí de parênquimas, são os tecidos de preenchimento. O parênquima, ele é formado por células vivas com grande capacidade de diferenciação e pode ter vários tipos, como parênquima de preenchimento, que realiza o preenchimento entre tecidos, como córtex e medula do caule. Parênquima clorofiliano, que auxilia no processo da fotossíntese, né? Pelo nome você já lembra, clorofila, lembra fotossíntese. Ele vai encontrar da onde? Nas folhas, que é onde vai ocorrer esse processo de fotossíntese. E parênquima de reserva, que armazena substâncias, né? Como amido, óleos e proteínas. Tipos de tecido de preenchimento. A gente tem, de acordo com o tecido aí, do que ele é preenchido, a gente vai ter, que ele armazena, né? A gente vai ter o parênquima amilífero, que ele é formado por células de armazenamento, como é o caso de tubérculos, como a batata.
O parênquima aquífero, que é um tecido comum de plantas xerófitas, né, para ela evitar a perda, né, de água, armazenar água. Parênquima aerífero, tá? Que é um exemplo de plantas aquáticas. Isso permite com que elas consigam flutuar, tá? Aqui eu tenho o aquífero e aqui o aerífero. Tecidos de sustentação, a gente tem aí os originados também no meristema fundamental, a gente vai encontrar nas folhas, frutos, caules, raiz. A gente vai ter o colênquima e o esclerênquima. O colênquima, ele é constituído por células vivas, alongadas e ricas em celulose. Então, estão presentes nas partes mais jovens das plantas, tá? Logo abaixo da epiderme, confere a flexibilidade aos órgãos vegetais. E o esclerênquima, ele é constituído por células mortas, lignificadas e alongadas. Aí eles vão estar presentes nas partes mais antigas, né, mais envelhecidas da pele. Então aqui eu tenho o parênquima, o esclerênquima, certo? Mostrando a vocês e o colênquima, tá? Nessa imagem. Tecidos de condução, xilema e floema, né? Esses tecidos de condução, eles são responsáveis pelo transporte da seiva, certo? A seiva bruta e a seiva elaborada. O xilema e o floema, eles podem ser primários, né? Originado lá do meristema primário, ou secundários, tá? Os primários, eles se originam lá do procâmbio e os secundários do câmbio vascular. Vocês observaram aqui na figura, ó, o floema, ele tem células mais juntinhas, tá? Mais organizadas. E o xilema, ele fica mais no centro, tá? Nessa parte aqui, como se fosse um X. E as células são mais alongadas, tá? Maiores. O xilema também é chamado de lenho. Ele é constituído por células mortas e com parede celular reforçada de lignina. Esse tecido, ele é responsável por conduzir seiva bruta, né? Que são água e sais minerais. Das raízes até as folhas. Suas principais células são traqueídeos e elementos de vaso. O xilema, ou lenho, como a gente pode chamar, ele é formado por células mortas, alongadas e parede celular lignificada. O floema, ele também é chamado de líber, é constituído por células vivas. Então, o floema, ele transporta a seiva elaborada, que é o que foi produzido na fotossíntese, né? Das folhas até o caule e raízes. Então, suas principais células são os tubos crivados e células companheiras, tá? É constituído por células vivas alongadas, com paredes transversais dotadas de poros e anucleadas. Lembrando que o xilema e o floema, né, ele faz parte de plantas vasculares, tá? Então, a planta avascular, que é o caso das briófitas, elas não possuem esse tecido, certo? Então, para concluir aqui a aula, o xilema e o floema. O xilema, ó, ele tá levando a seiva bruta, certo? Da raiz até os extremos. E o floema, ele leva a seiva elaborada até a raiz, tá? Bom, espero que vocês tenham compreendido a aula. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários ou entre aqui em contato comigo, tá? Curtam a aula, façam os seus resumos, se dediquem, estudem e até a próxima. Tchau, tchau, gente.